Em nome de Jesus, amém. Agora sim, tá gravando. Seu microfone tá desligado, Cláudio. Isso, estou esperando você dar as ordens aí. Você é quem manda aqui. Ninguém vai cantar, né? Porque ninguém se acertou. Se aí for tocar aqui, dá um delay. Então acho que você já pode dar a palavra já, Cláudio. Já pode? Então vamos lá. Eu vou compartilhar aqui uma tela, um PowerPoint, tá certo? E a gente vai conversar, tá certo? Eu quero todo mundo falando aqui, porque aqui é descontraído, né? Ninguém vai estar aqui esperando. Eu não sou pastor para estar pregando, né? E seja para pastor Manuel, tá certo? Então eu vou abrir aqui um PowerPoint, provavelmente eu não vou ver vocês, né? Mas vocês estão aí, tá certo? Estão conseguindo ver tudo aí, né? Sim. Alguém diga isso. Tá bom, né? Então lá vai, tá certo? O tema que a gente vai estudar hoje vai ser sobre liberdade, né? Já percebeu aqui, né? Estamos no momento de aprisionamento e a gente vai falar de liberdade, né? Falar de liberdade. E eu queria que algum de vocês aí falasse para vocês o que é liberdade. Um fala, outro fala aí, para a gente poder começar a conversa da gente aqui. O que é liberdade? Se não forem falando, eu vou dizendo os nomes aqui, viu? Fulano. O que é que vocês preferem? Liberdade para mim é fazer o que a gente quiser, mas é claro que com seus limites, né? Que não com libertinagem, né? Muito bem. E Autonomia. autonomia. Quem mais? Quem mais se arrisca? Ninguém? Vamos lá, Gil. O que é liberdade, Gil? É ser livre. Ser livre para fazer algo. Ser livre para fazer algo, né? Legal, então. Então, já que liberdade é ser livre para fazer algo, é ter autonomia, essa série de coisas que vocês falaram aí agora, então agora eu vou fazer o seguinte. Já que liberdade é ser livre, eu vou perguntar a João Marcelo se ele é livre. Como essas borboletas que estão aí. Acho que seria livre, mas com limitações. Livre com limitações. Quem mais quer falar? Quem se acha livre? Ou quem não se acha livre? Porque, tipo, tem que seguir leis, né? Tem que seguir leis, né? Diga mais. Mais quer falar? No dia de hoje. Opa! Eu acho que eu me considero livre, sim, mas é claro, como eu disse, que temos que seguir regras, né? Não pode confundir liberdade com libertinagem, como falei. Com libertinagem, né? Veja o seguinte, vocês acham que hoje, quando a gente abre um potezinho desse aí, tá certo? Será que vai sair muitas borboletas aí dentro ou o que vai sair é isso? Tá mais para sair coronavírus hoje, né? Então, né? Hoje, é interessante a gente conversar, a gente vai falar um pouco sobre esse conceito de liberdade, o que é liberdade hoje aí, né? Bem voltado, realmente, para o que diz na palavra de Deus, né? Ao que diz na palavra. E hoje, né, se a gente começar a pensar o seguinte, não, hoje eu estou preso em casa, hoje eu não posso sair, eu não posso fazer nada, tal. Isso é uma forma de você enxergar, né? É uma forma de você se enxergar e você achar que você está preso. Você realmente está preso, tal, e que não pode fazer nada, né? E que está cheio de limitações. Cheio de limitações. Por outro lado, você pode ter um conceito diferente. Você pode dizer, mesmo eu estando em casa, eu estou livre. Porque eu estou livre para participar da UPA, eu estou livre para participar das aulas da minha escola, eu estou livre para participar do estudo da igreja, eu estou livre para assistir televisão, eu estou livre para assistir filme, né? Então, você pode ter o conceito de liberdade, né? Ela é muito relativa, né? Nesse momento, tá certo? Ela é muito relativa porque a gente tem que ver
realmente o ponto de vista, né, e a situação que você está vivenciando. Para você ter esse conceito de liberdade, livre e tal. Fiz entender? Legal aí vocês? Perfeito, perfeito. Perfeito, né? Veja o seguinte, eu vou mostrar aqui algumas figuras aqui agora, tá certo? E a gente vai em cima dessas figuras, né? Por exemplo, liberdade, né? Para alguém, liberdade é isso, né? É poder estar em contato com a natureza, né? É poder estar aí realmente nesse mar maravilhoso aí. Tem nada melhor do que isso, né? Estamos impedidos de fazer isso. Mas isso é uma demonstração de liberdade, né? Nós temos também essa sensação de liberdade, né? Muitas vezes quando estamos aprisionados, né? Esse aprisionado que está sendo mostrado aí, de repente pode ser um aprisionado de uma pessoa realmente saindo de uma cadeia, né? Outra situação é você estar aprisionado por outros motivos. Você pode estar aprisionado por um sentimento, você pode estar aprisionado por uma questão sua de ansiedade sua, você pode estar aprisionado por tantas situações, e quando isso começa a você a se livrar disso, né, a se livrar disso, então, para você, não tem sensação melhor de liberdade do que essa, né? Outra situação é o quê? Você chegar ali na esquina e poder comer uma acarajé, olha que coisa boa. Né? Uma hora dessa, né? Acho que todo mundo com fome ainda, né? E comer uma acarajé. Né? Mas por que eu falei desse acarajé aí? Né? Porque a gente sabe, principalmente na Bahia, né? Na Bahia, aqui em Aracaju também tem muito disso, Sergipe, mas na Bahia tem muito, essa questão de comidas oferecidas a ídolos, né? A ídolos, né? Então a gente vai falar um pouquinho também sobre isso, tá certo? Deve comer, não deve comer, o que é que a gente faz? A gente vai falar um pouco sobre isso, né? Mas a gente também, né, pode ter a liberdade de tomar uma Coca-Cola bem gelada, olha que coisa legal, né? Aquela sensação de liberdade, né? De tomar aquela Coca-Cola, né? Uma outra é de tomar um belo de um açaí, né? Chegar e comer, eu quero beber, eu quero passear, né? Então eu posso ter direito para isso. Inclusive, eu posso ter a liberdade, né, de tomar esse açaí no melhor açaí da cidade, no Stop Lanches. O que é que você acha disso, Milena? Gostou da ideia, não? E aí eu vejo vantagem. É vantagem total. Aproveite e faça seu comercial aí, Milena. Aí, ó, então, gente, no iFood vocês podem pedir que vai até a sua casa. Não se preocupe. Estejam livres para tomar açaí do Stop Lunch, né? Veja, nesse momento, tá certo? A gente não está indo até o Stop Lunches, mas o Stop Lunches vem até a gente, né? Nós temos aqui também uma liberdade muito grande nós temos o direito de frequentar a nossa igreja. Estamos privados nesse momento, mas graças a Deus estamos num país que nos dá essa liberdade, né? Essa liberdade da gente poder ir à igreja, cultuar com os irmãos, que muitos locais não têm direito a isso, né? Muitos locais a gente sabe que não tem direito a isso, muitas perseguições, e hoje também a gente não está indo até o templo, né? Ao templo, nos reunir lá com a igreja, mas a igreja está vindo até nós, né? Está somando com a gente através dos cultos online, escola bíblica dominical, a UPA, né? Todas essas reuniões que a gente vem fazendo, né? Nós também temos a liberdade de fazer a leitura da Bíblia. Podemos até ser criticados por alguns, mas nós podemos abrir a Bíblia para ler em qualquer canto. Isso é uma liberdade que nós temos, né? Nós temos a liberdade de orar também. Você pode chegar na escola, juntar um grupo e orar, você pode orar na rua, você pode orar em casa, onde você quiser. Tudo isso é liberdade, né? Mas para muitos também, liberdade, principalmente nessa fase de adolescência, né? Muitas vezes a liberdade é achar que quando chegar a 18 anos, vai chegar e vai dizer, eu agora sou dono do meu nariz, né? Sair daquela fase de criança, onde só fazia as coisas que papai e mamãe mandava. Agora, eu já sou adolescente, já sei já sou uma pessoa responsável, já posso fazer minhas coisas, eu não preciso disso, tal, não tenho que dar satisfação a ninguém. E quando eu tiver 18 anos, eu vou embora. Eu vou sair de casa, porque papai e mamãe enjoam muito. É muita coisa na minha cabeça e não dá para mim. Eu vou buscar essa liberdade, né? Então, para muitos, a liberdade é essa, né? Para outros, a liberdade é meter a cara na cerveja. Na bebida, no sentido geral, não cerveja só, né? Na bebida alcoólica, né? Isso é muito comum acontecer nessa idade de vocês, nos adolescentes, até por uma questão de afirmação, né?
eu tenho que me afirmar dentro dos meus amigos, né? Se eu não for com eles, não participar disso, daqui a pouco eu não tenho mais amigos. Eu não tenho mais amigos. Né? E a gente sabe que a gente tem que ter muito cuidado com esses conceitos, porque o conceito para quem não tem Cristo realmente no coração é achar que liberdade é isso mesmo. A liberdade é encher a cara durante a semana, do final de semana, e ter uma história boa para contar na segunda. Né? Na mentalidade deles, a história é essa. Esta que eles primam, essa é a liberdade que eles querem, né? Que eles estão correndo atrás. Muitos é o quê? Cair na balada, né? É só cair na balada e vamos embora, que não tem nada melhor do que cair na balada, encher a cara e tá tudo bem. Aí, isso é ser livre, né? Isso é liberdade. Eu tenho o direito de sair de casa, chegar a hora que eu quiser, né? E tô lá com meus amigos, lá, aproveitando, né? Entre aspas, né? Aproveitando a vida. Quem sabe, até consumindo drogas ilícitas, né? E até drogas lícitas também, como é a bebida alcoólica, né? Que é liberada, que é uma droga lícita, mas que também a gente sabe o mal que se faz, né? Mas para outros, liberdade é isso aí, ó. Liberdade é ter tanto dinheiro, que o cara vai viver de boa aí, nessa liberdade, achando que a liberdade é o dinheiro. Que o dinheiro é quem vai resolver todos os seus problemas, quando, na realidade, o dinheiro, ele pode até lhe aprisionar, né? Ele pode até lhe aprisionar, dependendo da forma como você tem o dinheiro em sua vida, né? E tem para outros que liberdade é isso. Liberdade é o direito de eu sair de casa, de ficar com a menina e ainda ter ideia, poder ficar com outra ainda. Né? Ainda tá ali de olho na outra, paquerando a outra, de repente, largo essa, pega a outra, deixa em casa, volta, deixa no local. Então, o liberdade é ficar. O liberdade é ficar, né? E a gente sabe que ficar não é coisa de crente, né? Não é coisa orientada realmente por Deus, tá certo? E a infidelidade, né? A infidelidade, o ficar, essa é uma lista enorme de situações que a gente sabe que não é exatamente o que diz a palavra de Deus, né? Está totalmente fora do que diz a palavra de Deus, né? Então, aqui a gente tem alguns exemplos aqui que eu garanto que vocês, tá certo, já ouviram dos colegas de vocês, né? Nessa idade da adolescente conversa sobre essas coisas, adolescente fala sobre essas coisas, né? Inerente realmente à idade, né? Não tem como não falar, né? E realmente a gente tem que tomar cuidado para a gente não se deixar desvirtuar os nossos pensamentos e achar que isso realmente é liberdade. Que isso realmente é liberdade. Né? A gente tem que tomar cuidado com essas coisas e firmar exatamente o conceito de liberdade em nossas vidas. Viu? Ó, qualquer um pode me interromper no horário que quiser aí, ok? Pode falar, não tem problema não, viu? Aí no começo, quando eu perguntei o que era liberdade, Banks Júnior aí, né, chegou, né, nosso querido Mangabinha, chegou e disse que liberdade não podia se confundir com libertinagem. Eu vou aproveitar e vou devolver para ele. O que é libertinagem? Diga aí, Magabinha. É desrespeitar a lei, desrespeitar as pessoas ao redor. Por exemplo, também eu considero uma libertinagem beber, encher a cara até escandalizar alguém. E por aí vai. A lista é grande. A lista é grande, né? É exatamente isso. Muita gente confunde liberdade com libertinagem. Mas libertinagem, tá certo? É exatamente a contramão da liberdade. É o uso errado da liberdade. Você acha que tem uma liberdade e começa a fazer as coisas em nome dessa liberdade, quando na realidade essa liberdade está meramente encaminhando você para o lugar errado. Né? Ela é uma demonstração efetiva de irresponsabilidade. E essa irresponsabilidade pode prejudicar, inclusive, a você ou prejudicar outras pessoas. Né? Essa libertinagem, ela pode ter esses dois focos, ela pode prejudicar você e prejudicar as outras pessoas. Então, a gente tem que tomar cuidado nesses conceitos de liberdades que são empregados para a gente. Né? Se você assiste uma televisão, assiste uma novela, assiste um filme, assiste alguma coisa, o que você mais vê lá é essa confusão, né? Não é nem a confusão, é o conceito de liberdade que é passada pelo público aí fora, pelo mundo. O conceito de liberdade que o mundo passa lá fora, ele está mais para a libertinagem do que efetivamente para a liberdade. Efetivamente para a liberdade. É o caminho inverso da liberdade. Mas é isso que a gente vê na televisão, é isso que a gente vê na rua, é isso que a gente vê em qualquer local. Né? Em qualquer local que a gente passa, é isso que a gente vê. Tá certo? Eu tenho liberdade para isso. Né? Em nome dessa liberdade, o mundo está desabando aí
de tantas coisas erradas, né? É em nome da liberdade que vem aí LGBTQI, não sei o que, o alfabeto todo, né? Homossexualismo, é não sei o que e tal, né? Feminismo, é tantas coisas que acontecem em nome dessa liberdade que não passa de uma libertinagem. Libertinagem, né? Mas agora a gente vem, já quem está falando de liberdade, deu o conceito de libertinagem, tá certo? O que vem a ser liberdade cristã? Quem se habilita? Eu acho que é mais aquele versículo. Eu não sei, eu não lembro onde é que tá, né? Mas é aquilo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Entendeu? É, Ah, isso daí que Bia botou. Então, Bia botou aqui no chat, não sei se Claudio tá vendo aí. Não, não vê no Tu- chat, não. Fale aí para mim. tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. 1 Coríntios 6,12. Bia botou aqui. Muito Bia, bem. Bia Souza. Bia Souza, né? Bia 2. Né? É isso. Muito bem, vocês estão no caminho certo, vocês estão indo no caminho da lição. A gente vai conversar exatamente sobre essas coisas, tá certo? Né? Essa referência que Bia deu é lá em Coríntios, tem outra referência lá em Coríntios, tá certo? Que vai tratar sobre isso, que a gente vai falar sobre isso também. Então, a liberdade cristã nada mais é do que a liberdade com responsabilidade. Tá certo? A liberdade e a responsabilidade, elas andam exatamente de mãos juntas. Se essa liberdade estiver separada da responsabilidade, ela não é liberdade, ela é libertinagem. Ela é libertinagem, tá certo? Então, responsabilidade, ela anda de mãos dadas com a liberdade. Só anda de mãos dadas com a liberdade, não tem jeito. Essa é a verdadeira liberdade cristã, tá certo? Nós vamos pegar um outro texto, que está lá em Coríntios também, Paulo falando, né, lá em 10, de 23 a 33. Né, é exatamente o texto base, é o texto que Bia 2 falou, que fala sobre isso também, e é o texto que Milena falou aí agora também, né? Paulo lá, eu não vou ler o texto aqui agora, porque a gente vai ler o texto devagarinho, mas eu vou fazer um resumo aqui de alguns trechos, né, de alguns pontos principais aqui que a gente vai trabalhar nesse texto, né? Primeira coisa que Paulo diz é que todas as coisas são lícitas. Se todas as coisas são lícitas, eu posso todas as coisas. A princípio é isso. Só que ele complementa. Nem todas convêm, nem todas edificam. Né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque nem tudo que está diante da gente, tá certo? A gente deve fazer. Deve fazer. Eu posso chegar e tomar cerveja, posso tomar cachaça, tomar qualquer outra bebida. É lícito eu fazer isso? Pode até ser lícito, mas não convém. Não edifica. Se ela não convém e não edifica, não deve ser feita. Não deve ser feita. Né? Quando ele vai tratar, tá certo, de assuntos referentes a coisas que são oferecidas a ídolos, o que é que ele diz? Se você vai fazer uma compra, se você chega na casa de alguém, tá certo? E se você não sabe qual a procedência daquilo, você não sabe, tá certo? Que aquilo ali, ela é oferecida a ídolo. Você não sabe, tá certo? Então, faça o seguinte, não pergunte. Chegue lá caladinho, pode comprar, pode comer, tá certo? Só não procure saber se ela foi sacrificada a ídolo. Porque se você procurar saber que ela foi sacrificada a ídolo, tá certo? É prudente que você não consuma, que você não compre. Isso então vai muito da. Eita, Oi, desculpa. pode falar. Então vai muito da consciência da pessoa, né? Vai muito da consciência, tá certo? E a gente vai chegar nessa consciência agora. Já falar sobre essa consciência. Tá certo? Bem interessante o que você está falando. Porque veja o seguinte: as carnes que eram oferecidas a ídolos lá no passado, lá em Coríntios, geralmente eles ofereciam das melhores carnes. Eram as carnes mais macias, as carnes mais saborosas, as melhores carnes. Tá certo? Isso chega ao ponto de dizer o seguinte: vamos supor que teve oferenda para ídolos ontem à noite. Ontem à noite. E hoje, a pessoa vai ao mercado fazer compra. Quando a pessoa chega lá para fazer compra, tá lá, um monte de carne. Tem uma carne lá maravilhosa, muito macia. Você chega lá e compra aquela carne. Não tem problema nenhum. O açougueiro vai olhar para você e vai dizer, ó, essa carne que está aqui é a carne melhor que eu tenho aqui, inclusive está na promoção. Pode comprar e levar para casa. Não tem problema nenhum. Compra e leva para comer. Para comer. Agora, se ele olhar para você e dizer, rapaz, essa carne está num preço excelente, a melhor carne que eu tenho aqui é essa. Melhor carne no mercado. Porque essa carne é a carne que a gente oferece para os ídolos. Não compre. Não compre. Você chega na casa de alguém, e alguém está lá oferecendo lá um banquete, lá, um monte de comida, tal, aquele lance todinho. Se esse alguém olhar para você e disser aqui, ó, isso aqui é oferecido a ídolo. O que é que você vai fazer? Não compre. Não coma.
Não coma. Então, se você tem conhecimento da procedência, ou se a coisa é sacrificada a ídolo, não compre, não coma, não beba. Se você não sabe, não tem problema. Não tem problema, tá certo? Aí você vai me dizer, Cláudio, vem cá. Mas vamos supor o seguinte, eu sei que tem gente que oferece, que faz acarajé, que faz caruru, né? E que oferece aquilo ali para os ídolos. Oferece para os ídolos, tá certo? A gente vai falar um pouco sobre isso, tá certo, mais na frente. Eu sei que ele oferece isso para ídolos. E agora, o que é que eu faço? Eu como ou não como? Aí eu lhe pergunto, todo mundo que faz, ele oferece para ídolos? Não. Tem gente que faz oferecendo, tem gente que não oferece. Tem gente que não oferece. Mas se você estiver acompanhado de alguém, e esse alguém sabe que aquilo ali é oferecido para ídolos, você também não deve fazer. Não deve fazer. Tá certo? Por quê? Porque Paulo encoraja nesse texto, tá certo? Ao discernimento. Ele encoraja a gente a ter sabedoria. E ele encoraja a gente a ter amor por causa da consciência do outro. Né? A gente vai falar sobre essa parte de consciência que a Milena falou aí agora. A gente vai falar bem legal lá na frente. Tá certo? Para deixar bem claro para a gente que consciência, né? Porque ele está falando consciência do outro aí na frente. Ok? Alguém Ô, Cláudio, Oi, pode falar. ontem eu estava vendo uma live do pastor Augustus, ele estava falando sobre racismo, né? Fizeram uma pergunta sobre... Fizeram uma pergunta lá que envolvia meio a cultura africana, um negócio assim. Aí ele tocou nesse assunto assim de que é oferecido a ídolos, que é de uma cultura pagã. Aí ele falou que Paulo fazia, ele tinha, né, esse negócio assim, ele comia, mesmo sabendo, mas era visando para o evangelho. Eu não entendi muito bem essa parte. Que ele era o apóstolo dos... Como é que chama? Dos gentios, né? Vamos lá. Vamos ver se eu consigo explicar para vocês aí. Vê só. Não tem problema nenhum. Nada vai me dar problema. Tá certo? Se eu estiver em algum local, eu estou aqui, eu sei que aqui tem acarajé. Esse acarajé é oferecido a ídolos. Beleza? Não vai me fazer mal nenhum. Não está errado em nada para mim, Cláudio. Se eu chegar lá, pego aquela acarajé, trago para mim, eu agradeço a Deus, tá certo? Deus abençoa aquela acarajé, eu posso comer aquela acarajé. Não vai me fazer problema algum. Não vai me trazer problema nem comigo, nem no meu relacionamento com Deus. Nada disso vai trazer problema. Tá certo? O problema disso, tá certo? É o que você está fazendo para com a outra pessoa que está do seu lado. É esta consciência. Aquela pessoa que está do seu lado, ela pode se escandalizar porque você está comendo aquela comida que é oferecida a ídolo. Mas você já abençoou, já foi abençoado, então não tem problema. Mas no momento que você escandaliza outra pessoa, então você não deve fazer isso para não causar escândalos. Para não causar o escândalo. A questão maior é essa. Você não pode estar mexendo na consciência da outra pessoa. Tá certo? Você tem que ter consciência disso. Tá certo? A gente sabe o seguinte, vamos sair de acarajé, sair de caruru. Bala, todo mundo chupa bala. Não é verdade? Mas tem um período que se faz o quê? Oferece-se bala de Cosme e Damião. Não tem esse negócio? Que sai aquele menino entregando doce, entregando bala, dizendo que é de Cosme e Damião. Então, por prudência, é bom que não se pegue aquelas balas, para que outras pessoas não se escandalizem. E tá vendo aí, ó? É bala de Cosme e Damião. E olha o crente ali, com a balinha na mão. Tá certo? Então, por questão de escândalos, é melhor que a gente não participe disso. Não participe disso, né? Podemos ir em frente, para a gente detalhar um pouco mais? Podemos. Qualquer coisa vocês podem interromper aí. Vamos falando aqui é bate-papo mesmo. Tá certo? Eu sei que esse tema aqui gera algumas controvérsias, mas é bem interessante a gente conversar sobre isso, né? Paulo diz o seguinte, olha, que a liberdade, tá certo? Ela nos dá o direito de desfrutar de toda a criação. Liberdade, tá certo? É a gente ter liberdade de desfrutar da criação. Tudo que está no mundo, tem alguma coisa na face da terra que não foi feita por Deus? Não. Tudo foi feito por Deus. Se tudo foi feito por Deus, tá certo? Não tem por que a gente não possa desfrutar disso. Mas Paulo também fala que a nossa liberdade é limitada. Às vezes, quando a gente tem que dar um stop aí. Às vezes, quando a gente tem que dar uma parada. Né? Uma parada nisso, ela é limitada. Por que ela é limitada? Né? A gente tem que parar e tem que pensar um pouco sobre isso. E a nossa liberdade, ela vem de Cristo. Isso é que é importante. Né? A nossa liberdade não é do mundo, não é a liberdade de Cristo.
tá certo? Paulo fala até, inclusive, não falo, daqui a pouco eu digo, foi o que Paulo disse, né? E essa liberdade toda que nós temos, que é uma liberdade que vem de Cristo, que é uma liberdade limitada, e uma liberdade que a gente tem desfrutado de toda a criação, ela tem um propósito, tá certo? Esse propósito, vocês vão construir comigo, lá no final, a gente vai descobrir que propósito é esse, ok? Que propósito é esse? Qual o propósito dessa liberdade que nós temos em Cristo? O desfrutar da criação, tá certo? Por que é que a gente pode desfrutar da criação? Aqui agora eu vou começar a ler os textos lá de Coríntios. Alguns versículos do texto base nosso, né? O versículo 25 e 26 diz o seguinte: comei tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então significa o seguinte: tudo que tiver no mercado, a gente pode fazer o quê? Comprar. Pode comprar. Sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porque se eu perguntar se aquela comida é oferecida, se aquele produto é oferecido, alguma coisa desse tipo, e a pessoa disser que sim, eu não devo comprar por motivo de consciência. Ok? Mas eu posso ter direito de comprar tudo, por quê? Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Tudo que está na terra vem do Senhor. Tudo. Não tem nada que não seja dele. Tudo é dele, tudo é criação dele. Tudo é criação dele. Ok? Assim? Vamos lá. Por que é que ela é limitada? Né? E Paulo fala lá. Porque, versículo 28 e 29a, viu? Porque se alguém disser, isso é coisa sacrificada a ídolo, não comais por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Aí ele diz, consciência digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Aí começa, né? Se ele parasse esse versículo aqui, ia ficar cheio de dúvida, né? O que é que eu tenho a ver com a consciência do outro? Né? Aí Paulo continua, no 29b, que está aqui do lado. É a continuação do 29. Pois, por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Então, Paulo já sabia que essa pergunta vinha. Por quê? Porque lá o pessoal de Coríntios, tá certo? Aquela parte, tudo me é lícito, para eles era bom demais. Tudo me é lícito, para eles estavam felizes da vida com esse negócio, e só sabia esse pedaço. Esse pedaço para eles, todo mundo sabia, tudo me é lícito. Eu posso fazer tudo, porque tudo me é lícito. Mas ninguém parava para pensar no que convém, nem no que edifica. Nem no que edifica, né? Então, se eu posso fazer tudo, aí Paulo diz, não faça por causa da consciência. Aí ele diz, mas é a consciência do outro. Aí eu digo, e o que é que eu tenho a ver com a consciência do outro? Se eu já abençoei a comida. Já abençoei aquela comida e já comi. Né? É uma coisa meio complicada. O que é que vocês acham sobre isso? Quem quer falar sobre isso? Cláudio, só para falar aqui que Gustavo botou aqui no chat, ele Vai disse falando para não escandalizar novos convertidos. Aí eu digo, Exatamente. e além, não só os novos convertidos, né? Também as pessoas do mundo costumam julgar, né? Costuma julgar. Exatamente. Tá certo? Você falou exatamente o que deve ser feito. Tá certo? A gente não pode fazer isso exatamente por conta dessa consciência do outro. Tá certo? E quando a gente diz que a gente está preocupado com a consciência do outro, a gente está demonstrando o que é o outro. Amor. E nós temos que amar o próximo. Temos que amar o próximo, né? Só que Paulo, ele não deixa as coisas sem resposta, né? Então, lá no mesmo texto, quando ele fala sobre isso, ele continua, lá no 31 e 32, e diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazer para quê? Tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Tá certo? Aí o que acontece aqui, ó? Quando você está no local, tá certo? Que sabe que aquelas comidas são oferecidas, tá certo? Oferecidas aí, e você chega lá e participa daquilo ali, de boa, como diz a história, tá certo? Naquele momento, você está participando de um culto aos demônios. Né, que Paulo faz referência sobre isso, também em textos anteriores, capítulos anteriores. Você está fazendo isso aí, um culto a demônios. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá certo? E a gente tem que ter essa limitação, tá certo? Por quê? Ele diz aqui, ó, não vos torneis o quê? Tudo que a gente tem que fazer é para quem? Para a glória de Deus, né? E ele diz, não vos torneis
causa de tropeço, né? A gente não pode estar fazendo com que aquela pessoa que está do nosso lado, tá certo? Seja ela um irmão novo na fé, seja ela uma pessoa não crente ainda, a gente não pode servir de tropeço para que essa pessoa realmente venha se firmar na fé e venha conhecer Jesus Cristo. E onde é que ele diz isso? Ele diz aqui, ó, nem para judeus, nem gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. O que é que ele está dizendo aqui? Nem para os judeus que não são crentes ainda, nem para os gentios que não são crentes ainda, e nem tampouco para todos aqueles que já são crentes. Já são crentes. Então a gente tem que tomar cuidado aqui, ó, tá certo? A gente tem que tomar cuidado com o que a gente está fazendo, para que a gente não venha servir pedra de tropeço, inclusive para os irmãos da igreja, tá certo? Para quem quer que seja. O que a gente tem que fazer é isso aqui, ó. Nós temos que demonstrar amor ao nosso próximo. Tá aqui, ela podia estar de boas aqui, sentadinha, na coberturazinha dela aqui, tá certo? E o senhor aqui na frente tomando chuva, mas ela está preocupada com quem? Com o outro. Ela vai lá, ela guarda chuva, até se molha ainda, mas ela está preocupada com o outro. É esse tipo de preocupação que a gente tem que ter com outra pessoa. A gente tem que estar demonstrando efetivamente amor para com o outro, tá certo? Aí ele continua aqui, dizendo o quê? Que a nossa liberdade vem de quem? De Cristo. Vem de Cristo, né? Aí ele diz aqui no 24 e no 33. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Tá vendo aí? Ninguém busca o seu próprio interesse, e o sim de quem? O do outro. Assim como também eu procuro, em tudo, ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos. Se a gente começa a ver esse comecinho aqui, diz assim, eu procuro em tudo ser agradável a todos, né? Não buscando o meu próprio interesse, né? Então a gente começa a verificar o seguinte, tá, então vamos lá. Eu estou numa roda de amigos, batendo papo ali, conversando, né? Meus amigos estão ali, jogando conversa fora, contando aquelas piadas sem graça, aquelas piadas maldosas, aquele lance todinho, mas eu passei agradável, tá certo? Eu tenho que ser agradável, né? Paulo foi agradável a todos. Eu não vou chegar naquele meio ali e vou reclamar, não. Reclamar, não. O que é uma piada maldosa dessa, né? É besteira. Tá aqui, é engraçado, eu vou dar uma risada, eu vou dar não sei o quê, tal, né? Eu vou, não tem problema, não. Né? Se eu tô no meio ali, onde o pessoal, não adianta, é que esse povo que tá aqui comigo aqui agora, eles não querem que eu fale de Deus para essas pessoas, não. Por que falar de Cristo para eles? Né? Vai ser muito desagradável eu abrir aqui agora uma conversa sobre isso, né? Então a gente, de repente, poderia pensar dessa forma, né? Se a gente passasse a pensar dessa forma, tá certo? A gente estava dizendo que Paulo era um crente camaleão. Era um crente camaleão, tá certo? Naquela situação de estar se escondendo das pessoas, né? Porque o camaleão faz exatamente isso, né? Veja esse camaleão aí nessas flores aí, ele ficou da cor das flores, né? Então ele se confunde com a paisagem, né? Mas Paulo não estava dizendo isso. Paulo não estava dizendo que ele se confundia com a paisagem. Ele não está ali para ser agradável, para ser bonzinho, para fugir da ética cristã, não é isso não. O que ele diz é ao contrário, tá certo? Ele diz assim, ó, fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos, de modo, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Salvar alguns. O que é que ele está dizendo? Se ele está no meio de pessoas simples, ele é simples. Ele vai levar a mensagem de Deus de forma simples àquelas pessoas. Se ele está no meio de pessoas, de doutores, de linguagem rebuscada, ele de repente fala de Deus numa linguagem rebuscada. Né? Então, o que ele está dizendo? Ele se adequa às pessoas com o intuito de que, está aqui no texto, mas o de muitos, para que sejam salvos. Né? Então, ele não faz o próprio interesse. Ele não busca o seu próprio interesse. Ele busca o interesse o quê? De muitos, para que sejam salvos. Tá certo? Então, a nossa liberdade, a liberdade nossa que vem de Cristo, tá certo? É através dessa liberdade, tá certo? Que a gente vai chegar às pessoas e cumprir o que Cristo mandou que a gente fizesse. Que é pregar o evangelho. É pregar o evangelho, é falar de Deus para as pessoas, né? Que é a nossa missão aqui na Terra. Tá certo? Não é meramente se adequando a fulaninho, né? Melhor não conversar sobre isso aqui agora. Não, a gente tem que falar mesmo. A gente tem que saber a melhor forma de falar. A gente tem que saber a melhor forma de falar, o como falar, para que aquela pessoa que está ali do lado, ela entenda aquilo que a gente está falando. Né? Então, é essa forma que a gente tem que fazer
tá certo? Para que a gente consiga chegar perto das pessoas e consiga se conduzir, né, conduzir realmente a palavra de Deus junto às pessoas que nos cercam, tá certo? E a gente começa a ver, tá certo, que o ministério de Paulo, ele estava centrado em quem? Em promover a edificação dos outros, em vez de satisfazer os seus próprios desejos, né? Ele fala, lá na frente, que a gente tem que fazer o quê? A gente tem que estar preocupado o quê? Tudo me é lícito, mas nem tudo o quê? Me convém, nem tudo edifica. Ele estava preocupado em fazer as coisas para quem? Para edificar. Ele estava preocupado em fazer o quê? Levar as coisas para levar as pessoas a Deus, né? E fazer as coisas para glorificar a Deus, né? Então, uma pessoa que está querendo fazer isso, essa pessoa não é o crente camaleão. O crente camaleão que vai ficar ali disfarçado para que ninguém perceba que ele é crente, né? Ninguém vai perceber que eu sou crente, ninguém vai me incomodar, ninguém vai me tirar onda comigo, ninguém vai falar bobagem comigo, e eu vou entrar aqui mudo, vou sair calado, e vai ser bom que ninguém vai me zombar, ninguém vai perturbar comigo, né? Então, ele não era esse crente camaleão. Até porque, se a gente começar a comparar esse ministério de Paulo com de um outro personagem na Bíblia, que é a nossa razão de ser, né? Que é o de Jesus Cristo, a gente vai verificar exatamente isso aqui, ó. O ministério terreno de Jesus Cristo, tá certo? O que foi que Jesus Cristo fez enquanto esteve aqui na Terra? Edificou pessoas, ele priorizou o bem do outro, né? O amor ao próximo. Ele não veio aqui para servir de pedra de tropeço para quem quer que seja. Ao contrário, tá certo? Ele veio para nos conduzir a quem? Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Tá certo? Então, o ministério de Paulo seguia exatamente o ministério terreno de Jesus aqui na Terra. Tá certo? E nós temos que ser imitadores de quem? De Jesus Cristo. O que é que Paulo diz? A gente tem que ser imitador de quem? De Cristo. Nós podemos ser imitadores de quem? Do próprio Paulo, nesse aspecto. Tá certo? Paulo era pecador, tinha erros, tinha tudo, era ser humano. Ser humano. Tá certo? Mas a missão dele aqui na Terra, foi buscar o quê? Promover a edificação dos outros, né? Levar a palavra de Deus às pessoas, tá certo? De satisfazer os desejos dos outros nesse aspecto, né? De respeitar a consciência dos outros, de levar amor às pessoas, tá certo? Então, esse foi o ministério de Paulo, que a gente vê que se confunde, né, com os mesmos passos de Jesus Cristo, tá certo? Diante disso tudo agora, que a gente conversou, tá certo? Eu disse a vocês que no final a gente ia construir qual é o propósito da nossa liberdade. Aí eu pergunto para vocês agora, diante do que nós vimos até agora, qual é o propósito dessa liberdade que nós temos? Não precisa ligar o microfone todo mundo de uma vez para responder, não, viu? Um de cada vez aí. Propósito de seguirmos e imitarmos a Jesus, né? Imitarmos a Jesus. Vamos mais. Quem diz mais? Outra pessoa. Acho que é, tipo, levar as pessoas a crer em Jesus. Entendeu? Levar as pessoas a crer em Jesus. Vamos mais outra. Não está errado, não. Só porque eu quero ouvir mais gente. Ser testemunha. Ser testemunha. Quem mais? Propósito também de agradar a Deus, não agradar os outros, né? De agradar a Deus e não agradar os outros. Quem mais? Glorificar o nome de Deus, né? Glorificar o nome de Deus. Quem mais? Veja, tudo que vocês falarem aí está certo. Tá certo? Não tem nada errado. Tá certo? Né? Tem realmente uma palavrinha que eu disse ali atrás, uma frasinha que eu disse ali atrás, tá certo? Repeti, inclusive, várias vezes, né, dentro do texto. Então, a nossa liberdade é para a glória de Deus. E tudo isso que vocês fizeram faz parte, né, da gente estar glorificando a Deus, né? Quando a gente está querendo levar a palavra de Deus às outras pessoas, quando a gente está dando testemunho, né? Então, a gente está glorificando a Deus, tá certo? Então, tudo é para a glória de Deus. Então, nós temos que fazer tudo para a glória dele. Tudo para a glória de Deus, tá certo? A liberdade cristã tem como finalidade trazer outros para a salvação e dar louvor a Deus. Então, por quê? Porque a nossa missão aqui na Terra é o quê? Divulgar a palavra de Deus. Então, a liberdade cristã nossa, tá certo? Tem como finalidade trazer outros para a salvação e dar louvor a Deus. Não podemos permitir que questões pessoais afetem a obra divina. Tá certo? Então, a gente não pode permitir, tá certo? Que meus problemas, minhas questões pessoais, sociais, seja lá quais foram, venham afetar a obra de Deus. Não. Nós estamos aqui para isso. Tá certo? A nossa missão aqui na Terra é essa e a gente veio aqui para cumprir. Né?
Então, quais são as mensagens que a gente tira para cá hoje? Né? Nós somos livres em Cristo. Né? Isso é um ponto pacífico. Tá certo? Tome decisões que contribuam para o crescimento espiritual das pessoas. Tem uma coisa que eu não toquei aqui no assunto, foi até de propósito, né? Ao longo do estudo, dei uma série de exemplos lá atrás, né? Dei exemplos de bebedices, dei exemplo de infidelidades, né? Dei exemplos de várias coisas lá atrás, tá certo? Mas tem um exemplo que eu não dei. E é um exemplo, tá certo, que está tão próximo da gente, que está com a gente praticamente 24 horas do dia, tá certo? Que a gente tem um contato direto, tá certo? Podemos dizer até assim, um contato íntimo com isso, tá certo? E é uma coisa muito boa, mas é uma coisa muito perigosa, a depender da sua utilização. Se chama as redes sociais. O uso das redes sociais, né? A rede social é lícita, ela está aí. Mas nem tudo que circula na rede social me convém. Nem tudo que circula na rede social edifica. Nem a mim, nem as outras pessoas. Né? Então, antigamente, eu queria falar com Milena, eu ia sair de casa para chegar na casa de Milena e conversar com Milena. A gente ia se encontrar em algum local para poder conversar com Milena. Né? Depois as coisas começaram com um telefone. Eu podia ligar para Milena e falar com Milena por telefone. Beleza, eu estava conversando com Milena. Hoje eu quero falar com Milena, eu entro numa rede social, às vezes, e publico isso no Instagram. Eu não falo nem no Zap. Falo num grupo de WhatsApp. Não falo nem no pessoal, no privado. Falo numa rede social pública, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa publicidade das coisas que nós estamos falando, ou que nós estamos repassando, né? Às vezes, a gente vai lá, escreve alguma coisa, e aquela alguma coisa que a gente escreveu, tá certo? É uma opinião minha. Eu sou livre para ter opiniões. Nós somos livres para ter opiniões. Nós temos liberdade de expressão. Mas, às vezes, se eu expressar aquilo que eu estou pensando, talvez aquilo não venha fazer bem para alguém. Aquilo ali pode ser que alguém venha pôr em xeque meu relacionamento com Cristo. Né? Aquilo ali pode gerar tanta confusão, às vezes, que o que é melhor você fazer? Não publicar. Em prol de quê? Da consciência do outro. Em prol da consciência do outro. Da consciência do outro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes, a gente pega um texto que está publicado na internet que alguém passou, o texto é lindo. Mas, no meio do texto, o cara cita um palavrão. A essência do texto é muito boa, tudo diz no meio, o cara cita o palavrão. Se esse cara citou esse palavrão, não faz bem a gente repassar essa mensagem por melhor que ela seja. Você pode até pegar a essência dessa mensagem, colocar uma opinião em cima sua e passar. Mas passar com segurança daquilo que você está passando. Para que você não vá passar, tá certo? Situações que venham ser constrangedoras para você, que venham ser constrangedoras para a gente diante de Deus. Tá certo? Então, a gente tem que tomar muito com as redes sociais. Né? Pode falar. Em Romanos 14, ele fala muito disso, para a gente não servir de pedra de tropeço para as pessoas, né? Exatamente, né? A gente não pode servir de pedra de tropeço, sabe? A gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Muito cuidado, sabe? Rede social é um problema na vida da gente. Se a gente não souber utilizar. Né? Porque às vezes a gente pode... É uma imagem, é um texto, é uma piada engraçada, sabe? É qualquer coisa. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Ô, tio. Né? Oi, pode falar. E se aplica nessas questões de você usar piercing, usar tatuagem, porque tem gente que pode até levar isso como algo que não seja pecado, mas uma pessoa pode achar isso e eu queria perguntar se esse versículo ele se encaixa nessa situação assim de fazer outra pessoa pecar, enfim, se tem uma relação. Olha, na realidade é o seguinte, a tatuagem em si, tá certo? Não é problema, não é pecado você usar uma tatuagem. Não é pecado usar uma tatuagem, tá certo? A questão é o seguinte, a forma como a tatuagem ela é expressa na vida de muita gente. É isso que você está falando, é a consciência. Tem gente que acha que quem usa tatuagem é maloqueiro. Tem pessoas que pensam assim, né? Que quem usa tatuagem é maloqueiro, quem usa tatuagem é uma pessoa que não quer saber de nada com nada, aquela pessoa largada na vida, e que não sei o que, tal.
Então, diante disso, tá certo? É uma opinião pessoal minha, tá certo? O meu conselho é não usar, é não fazer, tá certo? Porque eu posso estar provocando escândalos a outra pessoa, tá certo? A outra pessoa. É óbvio que uma pessoa que é tatuada, essa pessoa chegou, essa pessoa se converteu, tá certo? E essa pessoa não vai arrancar essa tatuagem. Não vai arrancar essa tatuagem. Tá certo? Não vai arrancar essa tatuagem. Mas essa pessoa tem uma história, pessoas conhecem essa pessoa, né? E tem uma história de vida. Tá certo? Isso é uma opinião pessoal, tá certo? É uma opinião que muitas pessoas podem pensar de forma diferente, tá certo? Mas eu não aconselho. Porque a gente sabe que realmente hoje, apesar de estar muito mais pulverizado essa questão de tatuagem, mas há um tempo atrás, principalmente, quem usava tatuagem era maconheiro, né? Vamos falar bem assim mesmo, tá certo? Quem usa. Hoje a gente sabe que não é mais assim, tá certo? Mas ainda existem muitas preconceitos com relação a isso, tá certo? E se existe, eu acho que é melhor evitar, né? Qual beleza tem? O que é que aquilo vai me trazer de bem? Né? Eu ter meu corpo cortado, pintado, com aquelas coisas, né? Então, eu não acho que aquilo vai engrandecer em nada, né? Então, se não vai engrandecer em nada, não tem por que a gente estar levando isso, né? Dessa forma, né? Outra situação, ok? Alguém mais quer falar sobre isso? Expliquei, respondi aí, Bia. Sim, obrigada. Né? Viu? Alguém quiser falar, vai falando aí. Outra coisa, a liberdade em Cristo, ela é liberdade para viver em santidade. Né? Isso a gente está acostumado a aprender na igreja desde pequenininho. Quem está desde pequenininho na igreja, quem entrou um dia desse já sabe disso também, né? Que nós estamos aqui buscando a cada dia o quê? A nossa santificação, né? Um dia seremos santos. Hoje estamos buscando a santificação, né? Estamos, cada dia que passa, tá certo? Nós somos santos no sentido de pessoas separadas, né? Somos santos no sentido de pessoas separadas por Deus. É isso que nós somos. Mas estamos aqui a cada dia buscando o quê? Viver em santidade, tá certo? Temos que buscar a santidade, né? Temos que estar buscando realmente seguir esse caminho, essa liberdade que nós temos que buscar, né? Qual a conclusão que nós chegamos disso tudo, né? Nessa conclusão, nós temos dois caminhos opostos aí na tela. Um é a liberdade sem responsabilidade, e a outra é a liberdade com responsabilidade, né? Essa liberdade sem responsabilidade, quem é? Cai aonde? Cai na libertinagem. Essa liberdade sem responsabilidade, ela causa rebelião, ela causa escravidão. Em que sentido causa escravidão? Né? Vou dar um exemplo aqui, bebidas, drogas e tantas outras coisas, né? Tá certo? A pessoa começa a beber, a pessoa começa a entrar nas drogas, começa numa situação dessa em prol dessa liberdade que a pessoa tem. Daqui a pouco a pessoa é uma viciada e não consegue sair mais disso. É uma escravidão, né? Pessoas que são infiéis, né? Que têm infidelidade no namoro, conjugal, não sei o quê. Essas pessoas, às vezes, entram num ciclo vicioso disso, que acha que é isso mesmo, né? Isso é besteira, tá certo? Né? Hoje eu estou com uma, amanhã eu estou com outra, e vice-versa, mulher, homem, é tudo pensando numa linha só de pensamento disso, né? Tá certo? Causam rebeliões, né? Isso a gente viu os movimentos que a gente tem aí, movimentos feministas, movimentos de tantas coisas por aí, né? Que são liberdades sem responsabilidade, né? Que para mim não chega nem esse nome liberdade sem responsabilidade, nem seria liberdade sem responsabilidade. Já seria a própria libertinagem, né? Não teria nem esse conceito de liberdade sem responsabilidade. Mas a liberdade com responsabilidade, ela faz o que? Ela glorifica a Deus, que é o objetivo dela. Ela traz o que? Ela traz alegria, traz paz, traz conforto, traz bem-estar, né? Como diria Maria Alice, né? Baruch está aí para repetir comigo, né? Tudo de bom, né? Então, a liberdade... Verdade. Não é não, Baruch? É aquilo que ela traz tudo de bom, tá certo? Então, é em busca desse tudo de bom que a gente quer. Se a gente for parar e analisar friamente, tá certo? A gente só quer coisa boa na vida. Ninguém quer coisa ruim, né? A gente não quer coisa ruim. Se a gente não quer coisa ruim, por que a gente vai procurar caminhos tortuosos, né? Vamos procurar caminhos tortuosos. Não. A gente tem que procurar o caminho certo, né? A gente tem que procurar o quê? Caminho certo. A gente não pode estar procurando o caminho errado, já que a gente só quer coisa boa. Né? Ninguém quer coisa ruim. Né? A gente não quer coisa ruim para a gente não quer coisa ruim para ninguém. Então, a gente tem que fazer o quê? Buscar realmente o que é correto. Buscar o que é correto, fazer o que é correto, e o correto está onde? Na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Ok, minha gente?
Tudo certo. Agora, tá certo? Aqui a apresentação, terminando aqui a apresentação, né? Mas estamos aqui. Para vocês quiserem perguntar alguma coisa, conversar, o que eu não souber aqui, a gente não responde. A gente responde outro dia. Responde outro dia. Tá certo? Né? É interessante a gente bater papo aqui agora, conversar um pouco sobre o tema, o que vocês quiserem conversar aí sobre isso. Né? Abrir as câmeras também, quem tá com a câmera fechada aí. Abram as câmeras aí, tá certo? Né? Muito bem, Letícia. Não tinha visto Letícia ainda, não tinha visto Rafael ainda. Né? Baruco está escondido ali ainda. Né? Tá certo? Né? Um abre, outro fecha, viu? Né? Vamos lá. Tá certo? Então, alguma coisa, querem bater algum papo, querem discorrer mais alguma coisa sobre o assunto? Acho que o que foi entendido é que a liberdade tem um limite, né? E tem que ser tudo à luz da palavra e que não escandalize os outros, né? Exatamente. Pensamento. Né? Isso. Né? Exatamente. Olha o Baruco ali. Né? E não escandalizar os outros, tá certo? Então, o caminho nosso é exatamente esse, tá certo? A gente está realmente buscando a Deus, tá certo? Ser livre é o que todo mundo procura na vida, né? Então, principalmente, né, vocês aí, né, que estão na adolescência, né, quando chega nessa fase, sempre vem com essa ideia, né? Eu estou em busca da minha liberdade agora, né? Eu agora já não sou mais criança, não tenho mais história de papai e mamãe ali, eu agora posso começar a fazer o que eu estiver pensando, e tal, lé do engano, tá certo? Primeiro a gente tem que respeitar o pai e mãe pelo resto da vida, né? Primeira situação é essa, tá certo? Então, lé do engano, tá certo? E a segunda situação nossa é o quê? Não, mas estou chegando aos 18, né? Chegando aos 18, né? Os meninos vão se alistar no exército, não vai para o exército, vai dizer para onde? Forças Armadas aí, né? Outros não vão, mas é meu grito de liberdade, né? Eu vou entrar na universidade e tal, e vou fazer o que eu quiser. Você vai fazer o que você quiser. Pode fazer o que você quiser, desde que esteja de acordo com a palavra de Deus. Desde que você esteja usando essa liberdade com responsabilidade, tá certo? Vocês, nessa fase de vocês, é uma fase onde muita gente se afasta dos caminhos do Senhor. Muita gente se afasta nessa fase, por conta de amizades mal escolhidas, né? Tá certo? Porque quando chegava junto das amizades, virava o crente camaleão, não se identificava como crente, não tinha postura de crente, né? Não tinha vida de crente. Por quê? Porque se misturava naquele meio, né? Até para não ser reconhecido. E não servir de chacota, né? Como muitas vezes é servir de chacota. O popular é esse mesmo, né? Servir de chacota. Tá certo? Então, para não servir de chacota, faz o quê? Camufla, né? E nessa camuflagem, daqui a pouco você está entrando num caminho, tá certo? Perigoso. Num caminho perigoso. Tá certo? Meu irmão Davi achava que quando fica... Não, deixa eu ver se eu vejo aqui. Veja o chat aí. Onde é que está o chat? Está aqui em cima. Meu irmão Davi achava que quando fica adulto não tem mais pai nem mãe. E faz o que quiser. Né? Então, realmente, você veja, qual a idade de Davi, né? É uma criança tão nova ainda, né? Mas os pensamentos já são esses, né? Então, tem que tomar cuidado para quando chegar na sua adolescência não estar com um pensamento desse na cabeça. Esse pensamento não existe, né? Isso aí não existe, tá certo? O pensamento realmente é outro, né? O caminho é outro, né? O caminho das pedras é outro, né? Se a gente está querendo buscar o nosso bem, então o nosso bem é outro. Aí, né? Com 6 anos de idade, né? Inclusive, aproveitar para dizer que a experiência de se desviar, então tá no mundo, não é nada bom e não acrescenta em nada também, né? Temos o exemplo, inclusive, como eu falei antes, do reverendo Augusto Nicodemos. Ele disse que se desviou assim na adolescência e depois foi alcançado. Aí, ele, inclusive, fala que não gosta muito de falar isso, para pessoa assim, né, nessa idade mais jovem, inclusive, ter esse pensamento. Eu não tive essa experiência que ele tem, então eu posso me desviar e depois eu volto. Ele não é assim, né? Porque não é a certeza que nem tudo que vai volta, né? Não é a certeza, não é certo que você vai desviar e vai voltar. Então, não é recomendável para ninguém. Deixa eu ligar aqui. Isso não é caminho feliz para ninguém, tá certo?
né? Isso aí são experiências que valem a pena se escutar para que a pessoa comece a tomar cuidado para não cair nela, né? Não é experiência para a pessoa querer seguir por este caminho. O caminho é outro, tá certo? Você vai entrar, tá certo? Você vai ouvir uma experiência dessa para você entender que não deve fazer a mesma coisa. Que não deve fazer a mesma coisa, né? Ok, então? Tudo certinho, como diz o pastor Lucas. Tudo certinho, certinho. Certinho. Beleza. Deixa eu orar para vocês aqui agora, e depois Miguel tá com a palavra aí, ok? Querido Deus e Pai, estamos nos céus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa, Senhor, de estarmos aqui juntos com os adolescentes, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque estamos aqui, Senhor, como irmãos, estamos aqui, Senhor, como filhos teus, Senhor, estamos com a intenção de aprender de Ti, Senhor, de ouvir da Tua palavra, e te agradeço, Senhor, pela vida de cada um deles, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque eles são Teus filhos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque eles são servos Teus, te agradeço pela vida de cada um deles, te agradeço, Senhor, pelos seus familiares, que os conduziram, Senhor, no caminho certo. Eu te peço, Senhor, para que eles possam, Senhor, realmente estar usando, Senhor, de toda essa liberdade, Senhor, que Tu tem nos dado, Senhor. Porque, verdadeiramente, Senhor, nós somos livres, Senhor. A liberdade é essa, Senhor. A liberdade, ela não aprisiona. A liberdade, Senhor, não nos deixa como viciados, a liberdade não nos deixa, Senhor, aprisionado à maldade. Ao contrário, Senhor. Nós somos verdadeiramente livres, Senhor. No mundo aí fora, Senhor, as pessoas podem olhar para a gente e dizer que nós não somos livres, que a liberdade é a deles, de poder ir e vir para as festas que eles quiserem, de falar o que quiserem, de usar a roupa que eles quiserem, do jeito que eles quiserem. Eles são livres, porque eles fazem o que eles querem. Mas nós sabemos que essa liberdade aí não é liberdade. É uma verdadeira prisão que eles estão ocasionando em suas vidas. Nós sabemos que a liberdade verdadeira, Senhor, é a liberdade que diz na Tua palavra, é a liberdade, Senhor, que nós acabamos de aprender aqui agora, Senhor, através da palavra que Paulo nos enviou, Senhor. Nós queremos, Senhor, estar te agradecendo, Senhor, e pedindo para que Tu possa nos conduzir, para que o nosso olhar sempre seja para Ti, e tudo aquilo que nós venhamos fazer, nós façamos essas duas perguntas, Senhor. Isso que eu estou fazendo, convém fazer? Isso que eu estou fazendo está edificando? Isto me edifica, está edificando outra pessoa? Né? Isso está demonstrando amor às outras pessoas? Isso está glorificando a Deus? Então, que a gente pare para pensar em cada ação, em cada atitude que nós vamos tomar, para que nós possamos ser responsáveis naquilo que estamos fazendo e possamos ter realmente esta liberdade que Tu nos proporciona, Senhor, que é tão maravilhosa, que é essa liberdade de estarmos contigo e seguindo os Teus passos, Senhor. Fica conosco, nos abençoa, Senhor, toma conta da UPA, Senhor, faz com que a UPA cada vez mais tenha vontade, desejo de se reunir, Senhor, tenha o desejo de estarem juntos, conversando juntos, crescendo juntos, Senhor, brincando juntos, que Tu esteja, Senhor, conduzindo eles sempre nos Teus caminhos, Senhor. Fica com todos nós, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém, Senhor. Amém. Miguel com a palavra. Aí, Vocês todos. só passando aqui para avisar também, primeiro essas câmeras aí, a partir de próxima semana ligada, viu? E para a gente ter uma maior interação aqui. Verdade. Para a gente ter uma maior interação aqui, a partir da semana que vem, vamos voltar com os versículos. Vamos voltar com os versículos. Cada um vai vir com um versículo para falar aqui. E semana que Pastor vem... Lucas já voltou de férias, né? Já. Voltou de férias, daqui um dia ele está aqui com vocês também. Quer dizer, a partir da semana que vem, não sei se volta os versículos, não. Acho que a partir da semana próxima. Boa. Ah, bom. Aí, também aproveitando aqui para falar do nosso preletor da próxima semana, né? O pastor Esdras, nosso secretário nacional, vai estar conosco. Eu conversei com ele. Brabo. Ele aceitou o convite, vai estar um pouquinho mais cedo, não, mais tarde, às 8, nosso horário normal de encontro, assim, se fosse físico, né? Mas vamos estar aí para a glória de Deus. É isso. E esse vídeo aqui, eu vou disponibilizar para André. Não sei se ele vai botar no canal da 12, se vai botar nas redes sociais da UPA, alguma coisa assim. Mas quando chegar por aí, compartilhe. Não. Que é bom que todo mundo veja isso aqui. É isso. E chame os amigos de vocês. Estou vendo só na UPA e mais uma ruma aí.
Aqui pode entrar muita gente. Aqui, ó, inclusive nesse link aqui, no outro que eu tinha feito, não dava para gravar e só entrava até 100. Aqui dá para botar 250 pessoas, viu? Olha, Quero né? ver 250 pessoas aqui. Hoje estamos com 19 pessoas hoje, na próxima semana tem mais. Em nome de Jesus. Né? Então, Então é isso. É isso, se alguém quiser falar alguma coisa aí, vou interromper a gravação agora.